Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a crise na Venezuela. Nesta semana teve início um dos momentos mais importantes da história da Venezuela. E, no caso, o momento mais importante dos últimos anos, pois Juan Guaidó, que é o presidente interino daquele país após a fraudulenta eleição do ano passado de Maduro, começou a Operação Liberdade. No dia 30 de abril, ele conclamou a população para se levantar contra Maduro, contra o ditador Nicolás Maduro. Aliás, é impressionante como boa parte da imprensa, que é de ideologia à esquerda, se nega a chamar Maduro de ditador. Muitos deles, com uma facilidade enorme, xingam pessoas que têm um posicionamento totalmente diferente do deles, de fascistas, nazistas, que é um xingamento totalmente ofensivo e absolutamente que não tem nada a ver. Agora, para chamar ditador de ditador é uma dificuldade, chamar Fidel Castro de ditador é uma dificuldade, chamar Nicolás Maduro de ditador é uma dificuldade. Mas como estávamos dizendo, no dia 30 de abril, Guaidó disse para a população se levantar contra Maduro porque ele agora tinha a maioria das unidades militares com ele. E realmente havia sinais de que ele tinha a maioria das unidades militares com ele. Ele pode não ter todos os generais ou a maioria dos generais com ele, porque a maioria deles é sustentada com peso de ouro pela ditadura de Maduro, porém, ele tem a maioria das unidades militares com ele. Nós vimos nas imagens da revolta contra Maduro cerca de 800 a 1.000 militares nas ruas, mas obviamente ele não tem só aquela quantidade. Aquela quantidade é que saiu às ruas e que foi vista pelas imagens que circularam o mundo, mas ele tem muito mais militares com ele. Prova disso é que logo depois que isso foi anunciado, Maduro, que normalmente em situações como essa fazia como Chávez, ia para a televisão, para a rádio, para falar, para dizer que ele ainda estava à frente da nação e que não ia acatar esse tipo de coisa, aceitar esse tipo de revolta contra ele. Enfim, Maduro ficou escondidinho no seu bunker. Ele passou 15 horas, desde que a Operação Liberdade foi anunciada, ele passou 15 horas no bunker dele escondido num bunker. Outra coisa, na manhã do dia 30 de abril, ele já tinha decidido até sair da Venezuela. Ele já tinha feito um acordo com os cubanos para fugir da Venezuela para Cuba, para ficar ali exilado. Ele foi convencido a ficar pelos russos, há cerca de 400 militares russos hoje na Venezuela, que dão apoio e suporte a Maduro, além dos centenas de milhares de milicianos cubanos que há ali na Venezuela. Literalmente, centenas de milhares. Maduro anunciou ano passado, em abril do ano passado, que ele tinha cerca de 400 mil milicianos, entre cubanos e venezuelanos, que estavam apoiando ele. Veja, são milicianos, são pessoas que vão além do exército venezuelano, porque ele já temia que ele perdesse o apoio dos militares. E então ele conseguiria resistir a uma possível revolta, sublevação dos militares contra ele com esses milicianos ao seu lado. E ele anunciou em abril de 2018 que tinha 400 mil milicianos e que desejava aumentar em um ano esse número para 1 milhão. Não sabemos o quanto ele conseguiu aumentar até o início da revolta neste ano de 2019, nesse início de ano de 2019. Aliás, é engraçado ouvir pessoas que estão defendendo Maduro, dizendo que os Estados Unidos estão querendo intervir em um outro país. Ora, os Estados Unidos não está intervindo em nenhum país. Agora,
Cuba e Rússia já estão intervindo na Venezuela há muito tempo. Que negócio é esse de um país ter centenas de milhares de milicianos de um outro país para sustentar um governo? Que história é essa de você ter 400 militares de um segundo, na verdade um terceiro país, Rússia, né, ali para dar suporte ao governo venezuelano? Quer dizer, Maduro é como se fosse uma marionete de Cuba e da Rússia. A China estava lhe dando suporte também, mas parece que já tirou o time de campo, já não quer mais se envolver com o que está acontecendo na Venezuela. Mas você tem ainda Cuba e os russos, dois países que mandam em Maduro. Outra coisa, tem gente falando, os Estados Unidos quer intervir lá porque quer o petróleo da Venezuela. Você sabe quantos por cento é a representação do petróleo da Venezuela no consumo interno dos Estados Unidos? Você sabe quanto do petróleo consumido nos Estados Unidos é importado da Venezuela? Apenas 6%. A Venezuela é o quarto país que fornece petróleo para os Estados Unidos. O quarto, não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Ele é o quarto país que mais fornece petróleo para os Estados Unidos. E isso representa 6%. O país que mais manda petróleo para os Estados Unidos, o país que os Estados Unidos mais compra petróleo dele é o Canadá. 40% do petróleo consumido nos Estados Unidos vem do Canadá. Segundo lugar é o México. A Venezuela está em quarto lugar, 6%. Agora, sabe o quanto representa os Estados Unidos para a Venezuela em termos de venda de petróleo? 47% do petróleo exportado pela Venezuela, 47%, quase metade, é exportado para os Estados Unidos. Ou seja, não é os Estados Unidos, ou não são os Estados Unidos que dependem da Venezuela. É a Venezuela que depende dos Estados Unidos. É o inverso. Os Estados Unidos só consomem 6% do petróleo que ele consome no ano vindo da Venezuela. Agora, esse 6% representa 47% do petróleo exportado pela Venezuela. Ou seja, a Venezuela depende muito dos Estados Unidos. Juan Guaidó tem hoje mais de 80 países do mundo o apoiando, enquanto o Maduro tem, dizem, 18 países apoiando ele. Entre eles, Rússia, Cuba, enfim, aqueles países que a gente já está acostumado, né? Enfim, é questão de tempo a queda de Maduro. É engraçado que ele demorou 15 horas para fazer o seu primeiro pronunciamento. Logo depois desse pronunciamento, o Guaidó deu uma resposta a ele também, convocou o povo às ruas e centenas de milhares de pessoas foram às ruas. Começaram então de novo os confrontos na rua. Além de ter colocado os tanques em cima do povo, aquelas imagens que todos viram, ele também teve os seus asseclas nas ruas atirando na população, mataram até uma adolescente, mataram uma moça, mataram manifestantes, enfim. Há sangue sendo derramado nas ruas da Venezuela, isso deve nos levar a orar intensamente por aquele país, Mas como eu estava dizendo, além dele ter passado 15 horas para fazer o seu pronunciamento depois do início da Operação Liberdade, ele resolveu fazer uma marcha com os generais ao seu lado para mostrar o apoio que ele tem dos militares, ou seja, para mostrar os militares que estão apoiando ele. Mas ele fez essa marcha na rua? Não. Ele fez essa marcha dentro de um quartel. Ele sequer foi às ruas. Ele sabe hoje que ele não tem a maioria das unidades militares. Inclusive, Guaidó prendeu o general que é responsável pela área de armamento, que é responsável por aquela área que fornece o armamento para o exército venezuelano. Enfim, a força
da resistência a Maduro está crescendo. Então é questão de dias para Nicolás Maduro cair. Ele apenas vai ter que negociar a sua saída. Seria melhor ele, para não durar muito a situação, para que não tenha muito sangue derramado até lá, ele desistir, entregar os pontos e ir para um outro país exilado, seja Cuba, seja Rússia, seja lá qual for, enfim, para que o sofrimento do povo venezuelano diminua. Para que você saiba como a Venezuela chegou a essa situação, eu indico a você o jornal Mensageiro da Paz. Nós fizemos uma edição recente falando sobre a situação na Venezuela e você nesse momento está vendo na tela a capa do jornal e lá nessa matéria de capa nós fizemos um levantamento histórico sobre como começou esse problema na Venezuela, como a Venezuela chegou a essa situação, a ascensão de Chávez, o que ocorreu na Venezuela depois da sua ascensão, enfim. E lembrando que essa crise que a Venezuela está enfrentando, crise de alimento, de escassez, de falta de produtos básicos, inclusive, não começou agora, tá? Começou em 2007, quando Chávez era o presidente da Venezuela. Chávez morreu em 2013. Durante 6 anos do governo Chávez, nós tivemos já essa crise de falta de abastecimento, que foi crescendo, 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 até chegar ao ápice com Maduro. Inclusive, a maioria da população, a maioria esmagadora da população está passando fome e perdeu, em média, quase 9 quilos só o ano passado. Cada venezuelano que está passando fome perdeu, em média, 9 quilos, ou quase 9 quilos, 8,5 quilos, entre 8,5 quilos e 9 quilos, só no ano passado. O pessoal está morrendo de fome, tem gente morrendo nas filas dos hospitais, além da violência. O país hoje é o país mais violento do mundo, né? Que tem números, tem índices de homicídios que ultrapassam até de muitos países que estão em guerra civil. O país que tem hoje mais homicídios por 100 mil habitantes chama-se Venezuela. São índices assustadores que vão além daquele índice que nós vemos comumente em países que estão vivendo em guerra civil profunda. Convocamos você, irmão em Cristo, Igreja Brasileira, a orar pela Venezuela. Os venezuelanos precisam da nossa oração. No início deste ano, inclusive, a Igreja Venezuelana levantou um clamor pelo país e conclamou as igrejas evangélicas de todo o mundo, o povo cristão de todo o mundo, a orar, a interceder intensamente pela Venezuela. Eu, particularmente, tenho feito isso. Eu tenho orado pela Venezuela já há meses, todos os dias. Todos os dias, quando eu estou orando, eu incluo nas minhas orações o povo venezuelano, os nossos irmãos venezuelanos. Este é um ano decisivo para a história da Venezuela. Eu diria mais, este é um ano decisivo para a história da América Latina. Para a história da América Latina. Escute bem isso. Por isso, as nossas orações. Uma última coisa a ser dita sobre isso é que muitos brasileiros têm sangue nas mãos. Estou me referindo justamente sobre a Venezuela, porque muitos brasileiros defenderam a ditadura venezuelana, ajudaram aquele país chegar onde chegou. E hoje estão ou alguns se escondendo, envergonhados, ou alguns, pior ainda, continuando a defender aquele sistema que está oprimindo aquela nação, oprimindo aquele povo. São pessoas que têm sangue nas mãos. Eles não pegaram armas para atirar em ninguém lá, mas o que eles fizeram, ajudaram aquele sistema, ajudaram aquele país a chegar onde chegou e por isso essas pessoas são cúmplices daquilo que está acontecendo lá. Por isso é vergonhoso ver gente que ainda está defendendo um regime daqueles. É triste, é vergonhoso. Isso é perda de sensibilidade moral. A Venezuela precisa de uma transformação. E vamos orar para que essa transformação aconteça o mais rápido possível. Que mais sangue não seja derramado.
que nós possamos ver uma libertação célere daquela nação e o erguimento da nação venezuelana mais uma vez. Venezuela, que nos anos 50 chegou a ter um dos maiores PIBs per capita do mundo, mas depois de muitos retrocessos na sua economia, foi caindo, e depois que veio o chamado socialismo do século XXI, como anunciou Chávez, o bolivarianismo, o socialismo do século XXI, nós vimos o que aconteceu com a Venezuela. Nós vimos a Venezuela que já estava caindo e de ladeira abaixo. É incrível que em pleno século XXI ainda existam pessoas que defendam o socialismo. É incrível, mas ainda existe. Que Deus nos livre desse mal, que Deus livre a Venezuela e a América Latina de seguir essas ideologias malucas. Nós precisamos simplesmente de olhar para as coisas como elas são, sem lentes ideológicas, sermos confrontados com a realidade como ela é e tomarmos decisões que sejam realmente abençoadoras para o nosso país, para a América Latina e para o mundo. É isso que nós esperamos, inclusive, que o governo brasileiro faça, é isso que nós esperamos que os países da América Latina, que têm novos líderes, muitos deles com uma visão diferente hoje, façam também, para que nós tenhamos um relacionamento melhor entre os países aqui da América Latina e um crescimento da América Latina, porque um crescimento da América Latina economicamente é bom também para o Brasil, que é o maior país da América Latina. Não só da América do Sul, mas da América Latina. Um dos maiores países do mundo, na verdade, geograficamente falando, mas que precisa ser mais do que um país grande geograficamente. Precisa voltar a ser, como já foi no passado. No século XIX, por exemplo, durante o Império, um dos maiores países do mundo em todos os sentidos, economicamente, enfim, um país de destaque. Devemos voltar a ser isso. E nós podemos ser, com a bênção de Deus acima de tudo. Oremos pelo nosso país, oremos pela Venezuela. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. 33 graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD.